Olha só, hoje a gente vai falar sobre algo muito importante e diferente, muito comum para muitas mulheres, não é verdade? Verdade. E que, enfim, precisa de uma orientação diferente. A gente vai falar sobre o vaginismo. Para isso, a gente está recebendo nessa dose de saúde a Débora Pádua, que é sexóloga e fisioterapeuta pélvica. Muito obrigado, viu? Obrigada eu pelo convite. Débora, fala uma coisa pra gente. O que é o vaginismo? O vaginismo é uma disfunção sexual feminina que causa dor na relação sexual. Então, a mulher, na verdade, ela tem um comprometimento ali em volta do canal vaginal. Então, essa musculatura se contrai, por isso que é feito fisioterapia, né? E isso impede a penetração ou dificulta muito. Bom, agora me fala uma coisa. Números em relação a isso. Isso é mais comum do que a gente imagina? É mais comum do que a gente imagina, mas as mulheres, elas, na verdade, elas não contam muito sobre esse assunto. Então, tem 5% da população que tem esse problema, né? E quando a gente soma com a dispareunia, que é quando as mulheres têm dor, elas conseguem ter a relação, mas com presença de dor, se tem 18% da população. É muita coisa. Então vamos lá. Porque grande parte do nosso público feminino, inclusive que segue aqui a gente no YouTube, muitas vezes quer saber como ter uma vida melhor, e, enfim, e nem Sim. sabe, na verdade, o nome do problema que tem. 5% eu acho um número muito grande. É. E quando você soma isso com dispareunia é dor na relação sexual. Dor na relação então, aquele sexual. momento que era para ser super prazeroso, que a gente aciona o circuito do prazer, em que a própria formação do vínculo, o fortalecimento do elo no casal deveria estar acontecendo, acaba ficando comprometido. Exatamente. E o que acontece nessas mulheres, que é justamente a sua área? Essas mulheres, elas começam a criar memórias de dor. Então, quando tem qualquer tipo de vínculo que o homem já começa a beijar, ou até mesmo a parceira, o que acontece? Vai lá e aciona justamente aquele circuito de perigo, dor, frustração. Então, essa mulher, ela também começa a perder a vontade de ter a relação sexual. Então, o desejo começa a ir embora. Então, muitas dessas mulheres, às vezes, elas se tocam sozinhas, mas junto com o parceiro, não. Por quê? Porque ele começa a representar dor. E a gente pode dizer que isso tem relação direta com a parte emocional só ou não? Ou pode ter uma questão, sei lá, muscular? Porque a gente está falando de assoalho pélvico, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, um esqueleto, a gente percebe que a parte de baixo da bacia, ela é aberta. E para aquilo ser, de alguma forma, capaz de conter tudo que tem dentro da pelve, enfim, do próprio abdômen, você precisa ter uma musculatura ali embaixo. Isso. Então, existem doenças do músculo propriamente dito, ou quando a gente fala de vaginismo, fala de dispareunia, né, dor na relação, é tudo mental, tudo psicológico? Então, na verdade, Fernando, o que acontece? Pode começar com o mental, né? Então, pode ser aquela mulher que resolveu casar virgem, né? Então, ela tem medo da relação sexual, ou ela escutou a vida inteira que a relação sexual era algo errado, e ela não consegue muito virar a chavinha depois de uma festa de casamento, que agora ela é obrigada a ter relação. Então, essa mulher, ela muitas vezes, ela pode ter tido uma educação muito rígida. Então, assim, a psicologia tenta ir bastante para esse lado, mas também tem as alterações orgânicas. Então, mulheres, por exemplo, que tiveram candidíase de recorrência, infecções urinárias também. Então, vários estímulos de dor também na penetração. Porque qualquer tipo de infecção pode alterar e você sentir uma determinada dor, mas ela tem que ser temporária. Só que a gente não sabe muito bem o porquê algumas mulheres guardam aquilo como memória. Então, a cada relação sexual, ela vai de novo para aquela memória. E aí vira um ciclo vicioso. Ela não consegue sair daquilo. E aí isso pode modificar a musculatura. Então, a mulher, ela começa a provocar algumas contrações que ela é como se fosse proteção, né? Então, vai ter alguma coisa agredindo o corpo dela, ela reage como proteção. Só que chega um momento que o corpo não sabe mais relaxar. Você já deu tantos estímulos de contração, proteção, que é aquilo ali que ela vai fazer. Então, eu explico para as minhas pacientes que é como se fosse essa musculatura. Então, é como se o corpo entendesse que isso daqui é o normal dela. E ela vive assim. E quando ela vai para a relação, ela contrai mais ainda como forma de proteção. Então, vira esse ciclo que ela não sabe mais que isso é o momento dela relaxar e ter a relação sexual. Débora, isso que você está falando é muito importante. É.
É muito importante, tanto para o universo feminino como, enfim, para todos os casais. Para né? todos os então, para quem está casais. assistindo a gente aqui agora no YouTube, enfim, ative aí suas notificações, faça sua inscrição no canal. Mas eu acho que aqui o mais importante, Débora, é o seguinte, compartilhe isso com as outras pessoas. Sim. Porque essa informação ela é valiosa. Então, nem sempre existe, acho que a maior parte das vezes não existe um problema na musculatura propriamente dita. Num primeiro momento, talvez não exista mesmo. Existe algum trauma ou talvez alguma forma da educação sexual ter ocorrido e uma associação no qual a mulher não relaxa no momento que o que o organismo pede é justamente que você relaxe a musculatura e permita o coito, permita a relação sexual. E você tem um acionamento, como você falou muito bem, da memória. E quando a gente fala de memória, a gente fala de sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Sim. E uma hora que era para vir alguma coisa muito legal, acaba vindo algo que atrapalha e trava de vez. Exatamente. E trava. Então, a gente tem mulheres que têm vaginismo que nunca fizeram um exame ginecológico. Então, chega nesse nível. Chega nesse nível. Então, essas mulheres... Eu já tive pacientes de 60 anos que nunca tinham feito um exame ginecológico. Né? Por quê? Porque ela trava de uma tal forma a musculatura que um espéculo não entra nela. Então, ela não consegue fazer um Papa Nicolau a vida inteira. E como que essas mulheres engravidam? Não engravida. Aí tem muitas mulheres que vão para a fertilização justamente porque não consegue fazer o que deveria ser o natural. Eu posso então entender, existe uma coisa chamada vaginismo, que é esse mecanismo, entre aspas, de defesa, através da contração muscular, que não permite a penetração. Isso mesmo. Uma porcentagem dessas que tenta ousar a quebra dessa barreira podem apresentar o que a gente chama de dispareunia, dor na relação sexual. Então, na verdade... às vezes até travam antes que isso venha acontecer, porque tem uma memória ruim. Ela pode passar primeiro pela dispareunia, ela pode ter ali as tentativas de relação e acaba apresentando dor por alguma coisa, sejam alterações orgânicas ou não. E se ela insiste naquilo ali, aí pode virar um vaginismo. E aí ela pode travar, chegar um momento que ela trava e ela não consegue mais ter penetração. Nem dedo, então não consegue fazer um exame ginecológico, não consegue colocar uma medicação. Então, você consegue imaginar uma mulher, por exemplo, com alguma infecção vaginal que não consegue colocar um aplicador? É muito comum. Quer dizer, você não consegue tratar. Não, né? você não Agora, consegue quando a gente tratar. fala vaginismo também, a gente está falando de penetração. Sim. A gente não está falando de toque, de masturbação, de nada desse tipo. Não. Ou acaba funcionando tudo como dentro de uma mesma conversa? Não necessariamente. Então, tem as mulheres que elas conseguem fazer a distinção, né? Então, ela consegue se masturbar, ela consegue deixar o outro tocar, receber sexo oral, qualquer coisa que seja externa. E aí, ela acaba travando na penetração. Então, algumas mulheres funcionam dessa forma. Outras mulheres começam a afetar tudo. Então, ela chega num determinado momento que ela não quer que o parceiro encoste nela mais. Ou seja, e aí não existe relacionamento que sobreviva, né? Eu imagino, chega num determinado momento que a pessoa não quer ter parceiro, não quer ter relacionamento, porque faz uma associação de dor com a possibilidade de um toque ou de uma coisa Exatamente. assim. Agora sim, você me contou um problema, que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui também estão escutando pela primeira vez. Muitas vezes até tiveram contato com alguém que já sofre ou sofreu disso, teve tratamento ou não. Mas como é o tratamento? A partir do momento que você faz o diagnóstico, e eu entendi que tem muito de história clínica, de você entender isso. Tem. Como é que é o tratamento? O que acontece? No primeiro momento, a gente colhe toda a história da paciente e a gente tenta fazer um exame para ver qual o nível da gravidade, né, do problema. Então, o vaginismo dela é um caso leve, é um caso moderado. Então, a gente consegue fazer o toque, consegue fazer um toque parcial, por exemplo. Não, a gente não consegue encostar na vulva da paciente, né, nem externamente. Então, tem esses graus. Aí, a gente decide qual o melhor tipo de tratamento. O tratamento que eu faço é da fisioterapia pélvica. Então, o que a gente faz? A gente, aos poucos, vai tentar sensibilizar essa região, vai tentar fazer com que essa mulher mude as memórias que ela tem. Então, a gente vai ter que dar alguns tipos de estímulo muscular mesmo, para que essa musculatura da contração que ela está, ela passe a provocar relaxamento. Só que essa mulher, ela tem que ter uma percepção pélvica, ela tem que ter uma percepção corporal. Então, tudo isso faz parte da fisioterapia. Então, existem alguns recursos que são dilatadores vaginais, que são próteses de tamanhos diferentes, né, que chega um determinado momento do tratamento que a gente ensina essas mulheres a usarem, né, a gente acaba usando no consultório e também ensina a usar em casa.
Tem eletroestimulação que ajuda no relaxamento muscular. Então, tem vários recursos de fisioterapia próprios para que o cérebro dela entenda que o corpo tem que se comportar de uma outra forma. Agora eu penso o seguinte, Botox tem aplicação? Tem aplicação do Botox, né? Tem alguns médicos que fazem. Tem poucos estudos. Hoje em dia não tem tantos estudos ainda, né? Mas o que acontece? Ali a gente tem 13 músculos. Então, essa musculatura, ela não pode ser totalmente paralisada, porque como você falou antes, é o chão do tronco. Então, se você aplicar Botox em tudo, você paralisa os músculos que também contêm urina, gases, fezes. Então, tem que ser específico, né? Os músculos que você vai paralisar. Só que o que acontece? É difícil testar. Por quê? Porque você não consegue ter acesso a essa mulher. Então, é diferente de quando se faz o Botox no rosto, que você vai na dermatologista e você faz as caretas ali e ela marca exatamente onde você precisa. No canal vaginal, você não consegue fazer isso. Até porque se você pega uma mulher um pouco mais grave, que ela não te deixa encostar do lado de fora, você não consegue fazer. Então, quer dizer, o trabalho que você faz para o tratamento é uma dessensibilização. Então, aos poucos, ela passa a permitir que o toque venha a acontecer, Exatamente. que a penetração aconteça com dilatadores, até que, então, ela pode ter uma relação sexual exatamente. Aí ela troca saudável. O dilatador pelo pênis, né? Pela penetração. Ou, nos casos a gente tem muitas pacientes também que são lésbicas, né? Então, elas também querem ter contato com as parceiras, então, às vezes, elas querem usar vibradores, próteses penianas. Então, tudo isso. Tudo que a gente faz no consultório, em nenhum momento é algo sexual, né? Então ela não vai sentir prazer, ao contrário, ela tem bastante medo, ela tem bastante contração, que é tudo que a gente tenta reverter com a fisioterapia. Porque as pessoas também ficam com um certo receio, mas como que é esse tratamento, né? Mas você vai tocar na pessoa, mas a pessoa não vai sentir prazer? Não vai sentir prazer em nenhum momento. Porque não é esse o objetivo. O objetivo é resolver o problema orgânico muscular. Isso. E é aquela coisa que o desensibilizar o que acontece? Quando você encosta aqui na mão, você sente, o teu cérebro identificou que está ali. Ficou aqui muito tempo, você já não sente mais, porque você já se acostuma com aquele determinado toque. Então, são algumas coisas desse tipo que a gente estudou para montar esse tipo de tratamento, para que seja algo não só físico e não só mental. Tem que ter uma conexão, porque a gente é um ser, né, conectado. Sim. Agora, Débora, me fala uma coisa. Sucesso terapêutico. Você tem números disso? Então, uma mulher que percebeu que está dentro dessa estatística, infelizmente, de dispareunia e de vaginismo, e ela identificou, começou a fazer, então, a fisioterapia pélvica, a psicoterapia, talvez até a utilização de algum medicamento para aliviar a ansiedade. Sim. Qual que é a porcentagem, mais ou menos, de sucesso terapêutico? Na clínica, a gente tem lá sempre a avaliação final, onde a paciente preenche como ela está saindo da clínica. A gente tem 98% de melhora das pacientes. Sendo que a gente tem sempre 3 objetivos com esse tratamento, que é que ela consiga colocar o próprio dedo sem dor para usar a medicação, óvulos ginecológicos, aplicador de pomadas, absorvente interno, talvez futuramente usar um coletor menstrual, então tudo é nesse objetivo. Segundo, que ela consiga realizar exames ginecológicos. Então, antes do final do tratamento, ela vai para o ginecologista, porque ela também precisa mudar a memória em relação ao médico. Senão ela sai do tratamento e fica com medo de ir no médico. Então a gente pede para que ela faça isso antes do final do tratamento. E o terceiro objetivo é penetração total com o intercurso e mudanças de posição. Então o intercurso é o vai e vem que acontece na relação sexual. E para as mulheres que têm parceiras, ela escolhe o que ela quer, que ponto ela quer chegar. Ela quer usar um vibrador, ela quer usar uma prótese. Então, no final, a gente tem essa melhora. Existem algumas mulheres que acabam desistindo no meio do tratamento, geralmente as que o relacionamento não está muito bom, às vezes se já desgastou muito tempo também, né? Então, tem aí uma série de outras coisas que a gente talvez encaminhe para uma terapia. Mas, geralmente, o que acaba tirando a pessoa do curso do tratamento não é a questão física. Exatamente. Acaba sendo a questão de relacionamento então, interpessoal. Muitas vezes ela já consegue fazer tudo isso, ou chegou no terceiro objetivo. Relacionamento não tá bom, aí ela não consegue concluir a relação, mas, por exemplo, ela tá em dilatadores,
que são tamanhos de pênis, né? Ela às vezes consegue uma prótese peniana como se fosse igual a um pênis, mas ela às vezes não quer ter a relação junto com o parceiro. Olha só, eu acho esse assunto super interessante, eu acho que sexo acaba sendo uma forma muito interessante de a gente acionar o circuito cerebral do prazer com Total. liberação de dopamina, de um monte de neurotransmissor. Então, assim, tem que ser visto como algo que faz parte da nossa saúde. Sim. Muito mais do que simplesmente reprodução, né? Principalmente porque a nossa longevidade, ela permite muitos e muitos anos a mais do que o que a gente consegue ou deveríamos conseguir para procriar, né? Para criar dúvida. novas pessoas. Então, eu queria, antes da gente encerrar aqui, eu te agradecer, fazer 3 perguntinhas livres. Pode ser? Então, tá bom. Primeiro, a gente está falando de vaginismo, de dor ou impossibilidade de realizar o sexo vaginal. Sim. Isso eu posso pensar também em relação ao sexo anal? Muitas mulheres, elas conseguem realizar o sexo anal, mas elas não conseguem o vaginal. Muitas vezes a memória que ficou é relacionada ao canal vaginal, não necessariamente ao anal. Então, algumas elas já tinham uma relação anal, né? Então, ela continua. Por quê? Porque ela percebe que aquilo não provoca dor. Então, o vaginal provoca dor. Então, vamos parar com o vaginal. Então, eu tenho muitas pacientes que conseguem fazer o sexo vaginal, o anal, não conseguem o vaginal. Aí, quando elas querem engravidar, aí não tem jeito. Outra então, ela pergunta. se pega nesse eu ponto. entendi. Outra pergunta, em relação ao pompoarismo. Tá. O pompoarismo seria uma habilidade justamente ao contrário do que a gente tem do Isso, vaginismo? exatamente. Posso pensar assim? Pode. O que acontece? Para você fazer o pompoarismo, para a mulher conseguir realizar pompoarismo... Aliás, explica para o pessoal, né? O que é isso que a gente está falando. Então, vamos lá. O pompoarismo é quando você usa essa mesma musculatura que fica em volta do canal vaginal para provocar contrações durante a relação sexual, onde o parceiro sente mais prazer e a mulher consegue sentir mais prazer também. Então, acaba mudando um monte de coisa. Melhora a lubrificação vaginal, melhora a circulação de toda a região que tem em volta ali do canal vaginal. Então, a mulher ela pode sentir mais prazer também. Então, o pompoarismo é algo que foi criado, né, há muitos e muitos anos, mas hoje eu considero o pompoarismo uma brincadeira com essa musculatura que a gente tem. Só que o que acontece? Para você fazer o pompoarismo, para você brincar com o músculo, ele tem que estar funcionando. Então, um músculo paralisado, ele não vai funcionar como você deveria, deveria. Então, imagina assim, o horizonte longínquo de uma pessoa que tem o diagnóstico de vaginismo seria a capacidade de ir além da função e conseguir fazer o pompoarismo. Sim, fazer pompoarismo, brincar, sentir prazer com o canal vaginal. Então, o pompoarismo, ele é super... Eu super aconselho. Eu acho que as mulheres têm que fazer bem orientado. Hoje existem muitas fisioterapeutas pélvicas que fazem esse trabalho, né? Até para a mulher não fazer nada errado, que vá prejudicar a longo prazo. Só que a mulher do vaginismo é aquela mulher que ela tá assim. Sim. Só que para ela fazer pompoarismo, ela tem que fazer isso. Então, ela tem que ter a habilidade, né, com essa musculatura e fazer com que ela funcione. Outra coisa, ejaculação feminina. Fala um pouquinho sobre isso que o pessoal sempre pergunta. Olha, a ejaculação feminina é uma coisa que ainda ela é muito nebulosa, né? Então, as mulheres, elas conseguem ejacular? Como ficou uma palavra muito atrelada aos homens, então fica muito confuso. Mas se descobriu, há não muito tempo, que existem algumas glândulas, que são as glândulas parauretrais, que ficam do lado da uretra, e que, se estimulado em algumas mulheres, existe uma produção grande de secreção, e que essa secreção é muito parecida com o sêmen do homem. Né? Então, isso ficou muito confuso. E aí, algumas mulheres acham que ter essa capacidade da ejaculação vai fazer com que elas tenham muito mais prazer. Realmente, as mulheres que conseguem fazer isso dizem que é uma sensação muito, muito diferente. É uma sensação diferente do orgasmo, que você tem uma contração. Elas geralmente falam que é uma sensação de expulsão com uma sensação de prazer muito grande associada. Só que as mulheres, elas ficam muito frustradas. Então, assim, para variar, as mulheres, elas querem muito o que elas não podem ter. Então, eu quero ter múltiplos orgasmos, um só não vale a pena. Eu quero... então, assim, valorize o que você tem. Mas você está falando, então, que as mulheres são insatisfeitas, é isso? As mulheres, elas aprendem a serem insatisfeitas.
né? Então acho que a mídia não contribui muito para a sexualidade feminina, porque ela sempre tem que estar além, ela tem a capacidade de ter múltiplos orgasmos, ela tem, mas ela precisa fazer isso todas as vezes? Não necessariamente, às vezes ela quer ter um orgasmo e tá tudo certo. Então, as mulheres, elas têm que aceitar essa sexualidade de uma forma melhor. Acho que de uma forma mais natural, né? Mais natural, sem essa exigência de que ela precisa ser o máximo sempre. E aí a ejaculação, a cobrança da ejaculação, só dá numa mulher baita frustrada, tentando achar um ponto G que ela não necessariamente vai encontrar. E aí ela fala, e aí, eu não consigo. Aí ela tem uma amiga que consegue. Ah, mas a minha amiga consegue. Ela fala que ela sobe pelas paredes, então ela quer subir pelas paredes. E não é assim. O sexo, ele pode ser uma coisa simples, gostosa, entre o casal. E assim, não precisa sempre subir pelas paredes. Às vezes você vai gostar de subir, mas às vezes também vai ser legal uma coisa simples. E valorize isso. Então pode ser legal. Olha só, muito bacana esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza, viu, Débora, que você ajudou muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui. Mais uma vez eu falo, olha, vamos compartilhar esse vídeo, porque tem informações privilegiadas, informações que muitas vezes não são faladas, né? A gente passa por cima de muita coisa. Você falou um negócio muito bacana que eu achei aqui. Quer dizer, não é sempre querer subir pelas paredes, né? O arroz e feijão, o papai e mamãe, o dia a dia, aquela coisa da vidinha, na verdade, acaba trazendo muito mais felicidade do que uma busca por uma coisa que talvez você não tenha, porque naturalmente você não vai ter, né? E não precisa comparar. Exatamente. E uma coisa, Fernando, se você me permite dizer, uma coisa que eu acho muito importante de falar da dor na relação, são 2 casos importantes. Agora a gente acabou de passar pela parte do câncer de mama, né? Do outubro rosa e tudo. A fisioterapia pélvica, ela também ajuda muitas mulheres que não conseguem ter a relação sexual quando passam por algum tratamento de câncer. Então, tem vários tratamentos de câncer que fazem com que a mulher fique com dispareunia quando estão tratando. Você diz isso por quê? Porque existe uma menor lubrificação, uma menor tendência a ter excitação? Exatamente. É e isso? se é algum tipo de câncer ligado à parte hormonal, eles têm que dar alguma medicação que corta os hormônios, né? Como se ela estivesse na menopausa, mesmo sendo mais nova. Então, essas mulheres também começam a sentir dor na relação sexual. Isso é algo que a fisioterapia também consegue reverter, né? E agora nós vamos entrar no Novembro Azul. E aí isso também entra na parte dos homens. Por quê? Os homens agora, eles conseguem ter uma vida sexual muito mais extensa do que as mulheres, justamente pelas medicações que foram criadas, né? E essas mulheres, quando entram na menopausa, também têm a dispareunia, justamente pela falta de hormônios. Então, continuam-se os homens que querem ter a relação sexual e as mulheres que não conseguem, justamente pela falta de hormônios. E a fisioterapia, ela também consegue ajudar nessa parte. E isso é algo que, se a gente for ver essa porcentagem, aí dá uma porcentagem muito grande de mulheres. Porque a maioria das mulheres sabe que quando entra na menopausa, a lubrificação reduz. Né? Então, o que acontece? Essas mulheres, elas podem ser ajudadas também com essa parte da fisioterapia, que foi criada não tem muito tempo, que às vezes junto com algum hormônio local, uma pomadinha que o ginecologista passou, associada à fisioterapia, dá resultados fantásticos. Então, a mulher, ela consegue ter uma vida sexual muito mais ativa por muito mais tempo e com qualidade. Então, acho que isso é bem importante. É bem importante, pelo que você está falando, a gente se preocupa inicialmente com o indivíduo, no caso, Sim. com a mulher que tem o vaginismo ou a dispareunia, mas a gente percebe que isso pode transbordar para o casal, para a família, para insatisfação, Total. ou para preocupação, para ansiedade, e tudo isso tem tratamento de uma forma diferenciada. A gente vai deixar aqui todas as suas redes sociais para que as pessoas possam seguir você, possam pegar mais informações, mas eu quero te agradecer muito, viu? Porque esses temas que parecem muitas vezes ousados, associados a tabu, eles fazem parte de se buscar uma vida melhor, uma vida com significado, e isso é extremamente importante. Obrigado, saúde, viu? Né, Fernando? É saúde, pô. É saúde. Obrigado, Débora. Eu que agradeço.